Professor, qual que é a sua visão da educação hoje? Bom, a educação no contexto mundial e também aqui no Brasil tem passado por uma diversidade de crises. E isso pode ser mensurado até pelas publicações que têm sido feitas nos últimos anos. Várias entidades, vários teóricos têm analisado o processo educativo e sempre indicado que estamos num momento de crise na educação. Distintos argumentos poderiam ser apresentados, mas eu acho que, em grande parte, nós estamos em crise, principalmente nessa relação mais dialógica entre professor e estudante, porque o aprendiz ele se transformou num especialista. O processo educativo ele se transformou praticamente na acumulação de conhecimentos. E a aprendizagem, ela se tornou praticamente um subterfúgio para buscar uma posição no mercado de trabalho. Então esse, ao meu ver, é um pouco esse momento de crise que a gente está vivendo nos dias de hoje no ambiente educacional. E como é que o diálogo poderia mudar o processo educacional nesse contexto? Se a gente fizer um percurso retroativo, a gente poderia até chegar na experiência dos gregos. E lá você vai perceber como eles já exercitavam o diálogo. Por exemplo, o Sócrates, ele não editou nenhum livro, não escreveu nada, mas ele foi um personagem dos diálogos de Platão, que é a grande obra filosófica desse filósofo. Então, o que a gente percebe? Que o diálogo sempre esteve presente no processo educativo. Mais recentemente, eu fiz um curso no Instituto do Diálogo, na Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. E o fundador desse instituto, ele criou uma teoria do diálogo dizendo que o verdadeiro diálogo tem 3 Hs na linguagem ou no idioma do inglês. Quer dizer, o diálogo precisa passar por head, heart, hand. Significa que o diálogo ele precisa passar pelo pensamento, pelo conceito, pela reflexão. Mas ele tem que ter cordialidade, ele tem que ter encontro, ele tem que ter amizade, mas ele também precisa ter uma intencionalidade, quer dizer, uma ação concreta, um gesto que diz de fato que o diálogo está acontecendo. Como é que o diálogo ele contribui, né, para tornar o processo educacional mais agradável? Eu vou contar uma história ou um fato que aconteceu comigo num diálogo que eu tive com um jovem. E esse rapaz é filho de um amigo meu. E ele fez a seguinte afirmação durante a nossa conversa. Ele disse bem assim, que o professor é que nem vinho. Então eu fui pesquisar e depois publiquei um artigo, inclusive com o título Taças com Sabor de Vinho. Então nós temos a taça e temos uma taça com sabor de vinho. E assim nós podemos identificar os nossos professores. Nós temos uma diversidade de professores que passaram na nossa vida e alguns são simplesmente taça que nós guardamos no armário. Os outros são taça com sabor de vinho porque eles impactaram a nossa experiência humana e educacional. Então nós percebemos que o professor que tem um sabor, que tem uma dedicação, que aponta significados para o estudante, ele se torna uma taça com sabor de vinho. Os demais nós colocamos no arquivo e ficam lá à espera de um sentido. Qual a importância do diálogo entre o professor e o estudante? Então, nessa minha pesquisa, inúmeras aprendizagens eu consegui coletar, mas eu gostaria de partilhar 3 grandes aprendizagens.
O primeiro, vamos nos imaginar lá numa vinícola, uma plantação de uvas. O ciclo final desse percurso é o cacho de uva. Cada cacho de uva, cada uva tem a sua singularidade, mas ela também está conectado com o cacho. O diálogo precisa ter isso, singularidade de cada um, mas a conexão com o outro. Depois vamos nos imaginar numa cantina de vinho, onde você vai ver logo uma garrafa de vinho, mas a primeira coisa que você vê é o rótulo. Uma coisa é o rótulo, outra coisa é o sabor ou o vinho em si. Isso significa que no diálogo nós precisamos privilegiar ou articular a exterioridade com a interioridade. Se a gente estabelece diálogos só na exterioridade, a gente fica só em torno das informações que o rótulo apresenta. Mas se você mergulha na interioridade do ser humano, do seu amigo, do seu colega, você vai apreciar o sabor que ele é na sua interioridade. E o terceiro aspecto, imaginemos-nos agora sentados ao redor de uma mesa, degustando um vinho. Essa degustação só tem sentido se eu tenho uma boa companhia e um bom acompanhamento. Essa é a razão do diálogo. Você está numa boa companhia e em torno de um bom acompanhamento. Como é que a gente faz para perceber esses benefícios do diálogo na nossa vocação, na profissão e dentro da missão do professor também? Eu percebo que dentro dessa lógica, o professor tem um papel importante. Por isso que eu advogo que o professor tem que exercitar a sua vocação como dom e como compromisso com a educação, como profissão, quer dizer, ele está dentro de um parâmetro de trabalho, com as regras, com as normas, então ele é um profissional da educação, mas ele tem uma missão também. Essa missão de apontar novos horizontes, novos caminhos, de andar de fato com seus estudantes. Então, o diálogo, nessa perspectiva pedagógica, ele precisa ajudar o professor na sua dimensão pessoal, profissional e educacional.